É, minha gente, o legado do Edinaldo parece que vai ser daquele jeito, viu? Agora a FIFA notificou a CBF por conta da participação de um elemento, de uma pessoa, de um empresário na transação aí de contratação do Carlo Ancelotti, que pode trazer consequências graves para a CBF. Não sei exatamente se sanções desportivas, mas bem provavelmente a gente vai ver a CBF tomando uma multa daquelas da FIFA por conta de, como eu disse, uma pessoa. Nesse vídeo eu te explico. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Joga Direito. Aqui você entende sobre direito no mundo da bola, entre outras coisas, porque o nosso prazer é falar de futebol, falar de esportes no geral. Olha só, gente, vocês viram a chegada do Ancelotti, tem todo um preparo, teve vídeo no site da CBF, no YouTube, de um canal do YouTube da CBF, em outros canais de esportes, a chegada do Ancelotti, toda aquela cena, né? Aquela coisa marcante, tinha que ser marcante, porque afinal de contas, técnico multicampeão que é, mas chegando para treinar a seleção brasileira, quem sabe aí o cara que vai resolver os nossos problemas. Não sei porque acho que os nossos problemas são muito mais dos nossos jogadores do que exatamente de comissão técnica, de tática de jogo, de esquema de jogo. Mas vamos ver. Tomara que, de fato, o Ancelotti consiga colocar a casa em ordem e a gente consiga, pelo menos, chegar numa final, né? De Copa do Mundo. A gente merece. Tem gente aí que nasceu depois de 2002 e não viu ainda o Brasil numa final de Copa do Mundo. Tá na hora já, né? São 23 anos aguardando esse momento. Quem sabe no ano que vem a gente não consegue. Bom, vocês viram, vocês devem ter reparado que com a chegada do Carlo Ancelotti, uma pessoa com a camisa da seleção brasileira acompanhou o Ancelotti da descida do avião até onde não podia mais. Até dentro do carro, né? Tem imagens do Ancelotti dentro do carro, saindo do aeroporto, indo lá para a CBF e essa pessoa com a camisa da seleção brasileira. Eu confesso que eu fiquei assim, me perguntando por que essa pessoa não saía dali da cena, tava o tempo todo acompanhando o Ancelotti ali, desconhecida. Até pensei, bom, deve ser o tradutor. E aí tá ali perto do Ancelotti porque tá chegando, não fala muito bem português, né? Ficou ali com um tradutor, foi contratado, a CBF contratou um tradutor, ou o próprio Ancelotti contratou um tradutor para ficar perto dele ali o tempo todo, acompanhando ele. Justo. Aí eu comecei a ver o Ancelotti conversar e o tradutor não traduzia. Pensei, bom, então deve ser alguém da comissão técnica. Pode ser, provável. Mas, num determinados momentos ali, eu vi em algumas imagens algumas pessoas que pareciam ser da comissão técnica, mas com a camisa do Brasil, com a camiseta do Brasil, pareceu muito estranho, sabe, gente? Cheguei até a pensar que fosse, em algum momento, sei lá, um empresário do Ancelotti, não sei, alguém que, sabe, queira chegar para impressionar com a camiseta da seleção brasileira, amarela, bonita, chamando a atenção para falar, ó, cheguei, vesti a camisa, tô aqui, não sei o quê. Pensei em tudo isso, essa possibilidade. O pessoal nas redes sociais chamava esse cidadão de Natanzinho, né? O Natanzinho, o Natanzinho cantor, quem conhece sabe a quem eu estou me referindo, né? Pois é, o tal do Natanzinho é um empresário que não é uma pessoa muito conhecida do público em geral. Eu pude acessar o Instagram desse empresário e verifiquei que ele tem ali algumas fotos com alguns jogadores de futebol, alguns outros esportes, está enfiado nesse meio aí, né? Consegue se movimentar nesse meio, transita nesse meio do futebol, dos esportes de alto nível, me parece uma pessoa rica. Comecei a perceber então e identifiquei que se tratava de um empresário. Só que até aí passou, né? A figura do Ancelotti é a figura mais importante, é a que chamou a atenção, vamos focar nele. Agora, o UOL Sport especificamente, descobriu que a CBF foi notificada pela FIFA por conta da participação do Natanzinho, do cidadão aí, do empresário. É nada contra a imagem do empresário ou contra a imagem dessa pessoa, né?
O problema é a forma como foi feita e a participação dele, como se dá a participação dele nessa transação, e também o legado que o Edinaldo deixou nas mãos da CBF. Porque, gente, o que nos parecia razoável e o que parecia que o Edinaldo dizia o tempo todo é que quem cuidava dessa transação era Rodrigo Caetano, talvez o Juan, que são empregados ali, pessoas que são funcionários da CBF. Me pareceu razoável. De repente apareceu essa figura. Muito estranha, inclusive. Como eu disse, deve ser conhecido dos jogadores, mas do público em geral, nós não conhecíamos. Então quero trazer aqui duas matérias que falam sobre a participação desse empresário. Ele intermediou esse negócio e a FIFA quer esclarecimentos da CBF, quer que a CBF explique a participação dele, porque ele não é um agente FIFA autorizado e a FIFA só permite participação desses agentes autorizados, devidamente regularizados, até porque os agentes pagam ali uma anuidade para a FIFA, para ser agente FIFA, para ter a chancela da FIFA, assim como eu pago como advogado para a OAB, outros conselhos, né? O contador paga para o CRC, e assim acontece com várias categorias, né? Que tem os seus conselhos, seus órgãos ali de competência federal. Então acontece com a FIFA. Tá? Por isso que a FIFA notificou, melhor dizendo, a CBF, pedindo esclarecimentos. Eu quero trazer a matéria do UOL, porque, gente, eu repito, a depender de como ficar isso, a CBF vai ter que pagar uma multa altíssima. Não acredito que haverá sanções, suspensão da negociação com o Ancelotti. Acho que a FIFA nem vai querer se intrometer com isso, mas pode ser que pese no bolso da CBF uma multa alta por conta da participação desse empresário. Vamos ver? Olha só, matéria do GE, do Globo. FIFA questiona CBF sobre comissão a intermediário em contrato de Ancelotti. Veja o ofício. Intermediário Diego Fernandes tem direito 1,2 milhão de euros. Que pancada, hein? Que nota, hein, gente? Mas FIFA abre investigação sobre o caso. O empresário diz que atuou apenas como consultor. Matérias aí do Caê Mota, Rafael Zarco e Renato Cury. A FIFA notificou a CBF para investigar possível violação no regulamento de agente de futebol na contratação do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira masculina de futebol. No caso, pela previsão de comissão de 1,2 milhão de euros ao empresário Diego Fernandes, que é o tal do Natanzinho lá que aparecia o tempo todo. A notícia foi publicada pelo site UOL e confirmada pelo GE, que teve acesso ao ofício recebido pela CBF. Na notificação, um executivo da FIFA levanta dúvidas a respeito de Diego Fernandes, figura inseparável de Ancelotti nos últimos dias até a chegada do italiano ao Brasil para ser apresentado pela CBF. Olha aí, ó. Aqui está o ofício, né, o e-mail que a FIFA enviou para a CBF com exclusividades aí do GE. Parece, tradução do e-mail, né, do questionamento da FIFA, que o senhor Diego Fernandes, atualmente sem licença individual, prestou serviços de agente de futebol para a CBF e para o técnico Carlo Ancelotti, em sua transferência do Real Madrid para a seleção brasileira masculina, diz um trecho do ofício. O caso trata de possível violação do artigo 5º, parágrafo 1º do Regulamento de Agentes de Futebol da FIFA. A FIFA pede então para a CBF contato formal de Diego e ainda solicita alguns esclarecimentos do caso. 1. Um breve resumo de sua posição sobre o assunto mencionado, em particular com relação ao papel do seu Diego Fernandes na assinatura de contrato. 2. Qualquer comunicação, por exemplo, e-mails, mensagem de texto ou mensagens de WhatsApp, com relação ao contrato, especialmente em relação ao Sr. Diego Fernandes. 3. Cópia de quaisquer pagamentos efetuados pela CBF em conexão com a assinatura. 4. Qualquer acordo celebrado entre a CBF e o Sr. Diego Fernandes. A CBF emitiu a seguinte nota sobre o assunto.
A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, informa que os termos que envolveram a negociação para a contratação de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica possuem cláusulas de confidencialidade e foram elaboradas pela antiga gestão da entidade. Olha o legado do Edinaldo aí, gente. A atual gestão está avaliando a situação internamente, trabalho liderado por sua área de governança. Diego também publicou o comunicado e disse que atuou como consultor e afirmou que vai buscar registro na FIFA para receber o justo valor referente à intermediação. Está aqui a nota do Diego, não vou ler, depois vocês podem acessar no site do GE. Bom, a cláusula que exige o pagamento de comissão de 1,2 milhão de euros, ou seja, 7 milhões e 700 mil reais, faz parte do próprio contrato de Ancelotti com a entidade. Não é um documento à parte. A situação, por sua vez, não invalida o acerto. A presença de um outsider em detrimento dos dirigentes do departamento de seleções já tinha causado desconforto nos bastidores da CBF, mesmo durante as negociações. Rodrigo Caetano e Juan só tiveram contato com o italiano após o anúncio da contratação, quando viajaram a Madrid para definir a convocação para os jogos contra o Equador e Paraguai. Tá aí então, gente. Um problemão para a CBF que pode gerar, grandes consequências aí financeiras para a CBF, multa daqui, da colar, quem sabe até sanções desportivas para a CBF por conta dessa participação do empresário Diego Fernandes, que também vai se explicar, tem todo o direito de defesa, deve fazê-lo, mas a coisa ficou bem estranha e pode complicar a relação da CBF com a FIFA por conta da participação desse empresário. Ele diz que atuou como consultor, não exatamente como agente. Se tiver a assinatura dele no contrato do Ancelotti, podemos ter problema, hein? Porque se ele é mero consultor, quem tem que assinar contrato desse tipo de transação normalmente são os responsáveis, os procuradores, as partes participantes ali do contrato, obviamente, e talvez o agente, mas desde que regularizado pela FIFA, devidamente regularizado na FIFA. O que não é o caso do Diego. São elementos bastante interessantes, hein? Edinaldo, hein? Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai dar. Isso aí a gente vai trazer novidades aqui para você. Quero saber sua opinião. E aí? O que vai acontecer com a CBF? O que você acha disso tudo? Deixa nos comentários aí. Comenta também sobre o legado do Edinaldo. Se inscreva no canal para não perder nada que a gente publica por aqui sobre direito no mundo da bola. Sempre trazendo um bom papo para vocês. E deixa o like, que assim ajuda a gente a alcançar mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!